Nas montanhas do Nebo, ao amanhecer, uma era chegava ao fim. Moisés, o grande libertador, havia partido. 40 anos de deserto, de espera e de provações terminavam ali. Diante de uma nova geração que só conhecia as histórias do Egito, e agora, diante do Rio Jordão e da Terra Prometida, Deus levantava um novo líder. Seu nome era Josué. A voz divina ecoou em seu coração, uma promessa que mudaria a história. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Esforça-te, tem bom ânimo, porque você fará este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Onde quer que pisares a planta do teu pé, eu te dei. O primeiro desafio era o Rio Jordão. Em sua época de cheia, com águas turbulentas e intransponíveis. Mas para o Deus que abriu o Mar Vermelho, rios não são obstáculos. Seguindo a ordem divina, os sacerdotes, carregando a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, puseram os pés na água. E então, o impossível aconteceu outra vez. As águas que vinham de cima se amontoaram, formando uma muralha, e o povo atravessou em terra seca. A terra prometida estava finalmente diante deles. Mas antes da conquista, era preciso um ato de fé e santificação. A geração nascida no deserto foi circuncidada, renovando a aliança com o Deus de seus pais. A guerra que viria não seria sobre estratégia militar, mas sobre obediência e consagração. Numa noite, enquanto contemplava as imponentes muralhas de Jericó, Josué se viu diante de uma figura misteriosa. Um homem com uma espada desembainhada na mão. Sem hesitar, Josué o confrontou. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta foi surpreendente. Não. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Naquele momento, Josué entendeu que ele não era o general principal daquela guerra. A batalha não seria vencida pela força humana, mas pela intervenção divina. Prostrado, ele adorou e recebeu as instruções para a primeira e mais icônica batalha pela terra. As ordens eram bizarras do ponto de vista militar. Durante 6 dias, o exército de Israel marcharia em silêncio ao redor de Jericó. Uma vez por dia, no 7º dia, dariam 7 voltas. E então, ao som das trombetas, o povo gritaria. Não era uma tática de guerra, era um teste de fé. O povo obedeceu. O som ensurdecedor das trombetas rasgou o silêncio, seguido por um grito uníssono de toda a nação. E então, as muralhas que pareciam indestrutíveis não apenas caíram, elas ruíram sobre si mesmas. Jericó foi tomada não pela espada de Israel, mas pelo poder de Deus. A vitória em Jericó trouxe confiança, talvez até excesso dela. A próxima cidade, Ai, era pequena. Josué enviou apenas um pequeno contingente, mas eles foram vergonhosamente derrotados. O coração do povo se derreteu de medo. Prostrado, Josué clamou a Deus, sem entender o motivo da derrota. A resposta divina foi clara. Havia pecado no acampamento. Alguém havia desobedecido a ordem de não tomar nada de Jericó. Acã, da tribo de Judá, havia escondido ouro, prata e uma capa babilônica. O pecado oculto trouxe derrota pública. Apenas quando o pecado foi removido e a santidade restaurada, Deus devolveu a vitória a Israel. A lição era dura, mas necessária.
A bênção de Deus exige obediência total. A notícia da queda de Jericó e Ai se espalhou, e 5 reis amorreus se uniram para destruir os gibeonitas, que haviam feito uma aliança com Israel. Josué marchou a noite toda para socorrê-los. A batalha que se seguiu foi lendária. Deus lutou por Israel, lançando do céu enormes pedras de granizo que mataram mais inimigos do que as espadas dos israelitas. Mas o dia estava acabando e a vitória ainda não era completa. Então, cheio de fé, Josué fez uma oração audaciosa. Ele ordenou: Sol deterre-se sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou. O dia se prolongou por quase um dia inteiro, até que a vitória fosse completa. Nunca houve um dia como aquele em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Com as principais fortalezas inimigas derrotadas, chegou o tempo de dividir a terra entre as tribos. Foi nesse momento que um velho guerreiro se apresentou. Caleb, aos 85 anos de idade, ele era um dos 2 únicos espiões, junto com Josué, que 45 anos antes acreditaram que Deus poderia entregar a terra. Enquanto os outros viram gigantes e desanimaram, ele viu a promessa. E agora, com a força de um jovem, ele não pediu um lugar tranquilo para descansar. Ele pediu a montanha mais difícil, Hebrom, a terra dos gigantes, os descendentes de Enaque, e pela fé ele a conquistou. A história de Caleb é a prova de que a fé verdadeira não envelhece, não se cansa e nunca desiste da promessa. Depois de anos de batalhas e da distribuição da terra, Josué, já velho, reuniu todo o Israel uma última vez. Suas palavras não foram de glória militar, mas um chamado à decisão espiritual. Ele relembrou toda a jornada, desde Abraão até aquele dia, mostrando como Deus havia sido fiel em cada passo. E então, ele lançou o desafio que ecoa até hoje. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não impôs sua fé, mas declarou sua convicção, convidando o povo a fazer a mesma escolha. A terra estava conquistada, a promessa havia se cumprido. As tribos se espalharam, cada uma para sua herança. Josué partiu para se encontrar com seu Deus.